Será que é possível uma mulher envelhecer de forma saudável e feliz? Eu trouxe a nossa psicóloga para entender um pouco desse processo e compartilhar algumas informações com você. Bem-vinda novamente. Obrigada. Esse tema é muito interessante porque é algo que todas nós mulheres vamos passar, todas envelheceremos, é o ciclo da vida, mas a gente sabe que existe uma cobrança muito grande em relação ao envelhecimento. Muitas mulheres não aceitam que vão envelhecer, enfim. E eu queria entender um pouco sobre isso, como que seria um envelhecimento saudável e feliz. É um tema que gera muitas reflexões, né? Porque, como tu disse, faz parte do ciclo da vida e todos, se tudo der certo, envelheceremos, né? Envelhecer de uma forma saudável é uma escolha. Então, você precisa se preparar para envelhecer de uma forma saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E essas escolhas, elas vão desde como que você lida com a própria vida, com seus objetivos, com as pessoas à sua volta, as escolhas dos relacionamentos. Então, envelhecer saudável também tem a ver com a questão de se conhecer. O que é importante para mim? O que eu quero para minha vida? E tem, quando a gente é criança, a gente ouve lá, né? O que você quer ser quando crescer? E agora, dependendo da fase que você está, ou desde de sempre, você também pode se perguntar: o que eu quero ser quando eu envelhecer? Quem eu quero ser quando eu estiver mais velha? Né? Esses questionamentos te ajudam muitas vezes a tomar decisões no presente, que é o que você está plantando para colher lá no futuro. Então, assim, hábitos mais saudáveis, né? Ter uma rotina que te ajude a ter mais consciência do que você quer lá na frente. Então, ter atividade física como uma prática frequente, cuidar do sono, cuidar da alimentação, mas principalmente se cuidar no sentido de olhar para o que faz sentido para a tua vida. Porque, na verdade, nunca ninguém nos ensina a olhar para si mesmo, né? Então, as mulheres desde cedo aprendem muitas vezes a estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar dos outros, mas não tem essa consciência de pensar em si. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero construir para a fase que eu estou agora, mas também como que eu quero me ver lá na frente? Então, quanto mais uma mulher se conhece, percebe os seus ciclos, desenvolve essa autopercepção e esse autoconhecimento, mais ela vai ter a probabilidade de se gostar, de se entender. E quanto mais tu se gosta, quanto mais tu se percebe, mais você se cuida. E quanto mais você se cuida, mais qualidade de vida e bem-estar você vai tendo. Então é meio que um processo, é uma escolha também. Perfeito. E como a gente sabe que a gente não foi treinada para isso, é possível na terapia montar um plano de ação para esse envelhecimento ser de forma saudável? Com toda certeza, né? Essa percepção do que eu quero para a minha vida, independente da fase que eu estou, ela pode ser tanto não só olhando para o futuro, porque hoje a gente só vive o presente, mas nesse presente ter em mente o que eu quero. Quais são os meus objetivos, quais são meus projetos, e isso vai mudando às vezes ao longo da vida, né? E com a maturidade, a gente também pode se dar o direito a escolher outras coisas, ou mudar rotas no meio do caminho. Não é porque eu fiz uma escolha lá atrás que eu tenho que manter essa escolha a todo custo, até o fim da vida, mesmo que aquilo às vezes não faça mais sentido. Então, uma reflexão que a gente tem que fazer com muita frequência é: o que faz sentido na minha vida, tanto na fase que eu tô, e também projetando um pouquinho o que eu quero lá na frente. Isso faz toda a diferença, porque isso é como assim, se você vai andar de carro e não põe no GPS, para onde você vai? Então, saber o que eu quero, saber onde eu quero chegar e como eu quero chegar, já nos adianta o caminho, né? Tem algumas fases, em alguns momentos da vida, que às vezes eu não sei direito o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Esse pode ser um primeiro passo, né? Mas não desistir de si, porque ao longo da vida pessoas entram, saem, e a única pessoa que vai estar contigo ao longo da tua vida toda é você mesma. Então o teu maior investimento tem que ser em você.
no teu autoconhecimento, no que faz sentido para você. Porque é só isso que vai fazer a vida de fato ter sentido. Verdade. E eu penso também que a internet, ela tem muitos pontos positivos, mas infelizmente nessa comparação de ver muitas mulheres com mais idade, com uma pele perfeita, um corpo perfeito, uma vida perfeita, e muitas vezes a gente com filho, marido, trabalho, casa, não consegue investir todo o tempo que elas investem em beleza e acaba tendo uma certa frustração. Essa busca constante pela beleza ou essas comparações excessivas, elas trazem um prejuízo na saúde mental, um adoecimento até para algumas mulheres. Porque, primeiro, a única comparação que a gente pode usar como de fato faz sentido para nós é com nós mesmas. Então, tem coisas que o processo do envelhecimento vai trazendo e é desconfortável, é desagradável. Eu não preciso me conformar com o que vai acontecendo. Eu posso tentar melhorar o que é possível. Temos vários recursos que, de fato, podem ajudar a pessoa a se sentir melhor, ou alguns procedimentos, né? Mas isso tudo na medida do que é de um equilíbrio, do que pode ser saudável, porque tudo que é excessivo acaba sendo prejudicial. Tanto essas comparações com o que a gente consome, às vezes, na rede social, que, como você bem trouxe, são recortes, e ninguém coloca o pior cenário, né? Tudo que está ali tem uma proposta por trás disso, e a vida real a gente sabe que muitas vezes é mais delicada, não tem filtro, tem as dificuldades, e lidar com o processo de envelhecimento, ele pode ser mais leve ou mais pesado, dependendo de como você vai escolhendo esse processo ao longo do caminho também. Perfeito, adorei. Obrigada por compartilhar conosco tanta informação. Até a próxima. Obrigada. Mitos e verdades sobre a endometriose. Vou fazer todas essas perguntas para o nosso ginecologista, especialista no assunto, mas tenho aqui algumas perguntinhas na mão para ver se ele sabe responder todas. Bora, Tá vamos pronto lá. aí? Tô pronto. Então vamos lá. Toda mulher com endometriose é infértil? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito, tá? Algumas mulheres, mesmo em graus mais severos de endometriose, podem sim engravidar de forma espontânea, principalmente quando mais jovens. Já em outras mulheres, mesmo com a endometriose num grau mais leve, muitas vezes até mesmo assintomático, elas podem não engravidar. Então, não necessariamente toda mulher que tem endometriose não vai conseguir engravidar. Perfeito. Se o ultrassom estiver normal, não tem endometriose? Mito. Mito também, tá? A gente tem alguns exames específicos para investigação de endometriose hoje. Atualmente a gente usa o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância de pelve com preparo intestinal. Nos ultrassons transvaginais de rotina, dificilmente o médico vai conseguir avaliar se tem endometriose na pelve da mulher. Algumas vezes, aquele médico que faz o ultrassom transvaginal de rotina, ele pode ter uma especialização em endometriose, então ele pode suspeitar, mas não é o exame ideal para fazer esse diagnóstico. Eu gosto de reforçar, o diagnóstico da endometriose ele é cirúrgico. Somente depois de a gente fazer uma videolaparoscopia, a gente consegue confirmar que aquela mulher tem endometriose. Perfeito. A gravidez cura a endometriose? Não. Durante a gravidez, a endometriose ela pode ficar estável, porque a mulher fica alguns meses sem menstruar, então ela acaba não tendo tantos sintomas, né? Assim como no puerpério, que a mulher também segue normalmente sem menstruar quando amamenta, então esses sintomas reduzem, mas a doença continua lá. Agora uma parecida. Menopausa. A menopausa, ela resolve a endometriose? Então, em parte é um mito, tá? A endometriose ela é uma doença estrogênio dependente. O estrogênio, quando a mulher entra na menopausa, ela para de produzir esse hormônio. Então, teoricamente, ela deveria parar de sentir os sintomas. Porém, principalmente nas pacientes que têm um grau mais severo de endometriose, onde essa endometriose já é muito profunda, já atinge nervos, porque a endometriose é uma doença do colágeno. E quando ela é muito profunda, mesmo sem a mulher ter a produção de estrogênio, ela pode sim ter dor pélvica, mesmo já na menopausa. A cirurgia é o único tratamento para endometriose? Essa é mais difícil. Sim e não, tá? Eu considero que sim, o tratamento efetivo, a única forma de se resolver a doença é removê-la cirurgicamente, tá? O que a gente usa de tratamento hormonal é para controle de sintomas.
ou um anticoncepcional de uso contínuo, ou a tentativa de se utilizar um Dilmirena, ou um implante de hormônios. Mas isso tudo serve para estabilizar a doença ou ao menos tentar diminuir os sintomas. O tratamento em que a gente consegue remover a doença e tratar totalmente os sintomas da paciente, ele é sim cirúrgico. Endometriose acontece por falta de higiene ou por algum tipo de infecção? Não, isso é mito também. A endometriose, ela é uma doença, cada vez mais a gente tem certeza disso, de origem genética, embriológica. Quando a mulher quando o embrião ainda está sendo formado, é ali que algumas células aparecem no lugar errado e aí a doença acaba se desenvolvendo ainda na fase embriológica da mulher. Mulheres jovens não podem ter endometriose? Podem, até mesmo meninas. Quando eu atendo meninas com 15, 16, 17 anos que já têm muita dor desde a primeira menstruação, eu já parto para uma investigação sim de endometriose. Então, mulheres jovens podem sim também ter endometriose. A endometriose é uma doença rara? Não, ela é muito comum. Nem todas as mulheres têm sintomas, mas ela não é rara. É muito comum de a gente encontrar. Anticoncepcional tem ligação com a endometriose? Causa endometriose? Não, o anticoncepcional não causa e ele pode ajudar no controle dos sintomas da doença. Ele não trata a doença, isso eu gosto de reforçar, mas ele pode ajudar no controle dos sintomas. A retirada do útero é um tratamento para endometriose? Também. Quando a endometriose acomete o útero, que é a chamada adenomiose, a gente pode sim considerar a sua retirada também. Mas a endometriose que está na pelve, não necessariamente a gente precisa remover o útero para tratar. Com o passar do tempo, a endometriose piora? Sim, principalmente nas mulheres que menstruam, ou seja, que utilizam ou métodos não hormonais, ou que não utilizam nenhum método anticoncepcional. A cada menstruação, a cada mês de sangramento, a doença pode sim se estender cada vez mais. Prática de atividade física agrava a endometriose? Não, mas algumas mulheres podem sentir mais dor pélvica durante a atividade física, principalmente na endometriose mais grave, endometriose mais profunda, mas não é o exercício que vai piorar a doença. A alimentação cura a endometriose? Não cura, mas ajuda a controlar os sintomas também. Dieta anti-inflamatória, uma alimentação saudável ajuda no controle dos sintomas, porque é uma doença inflamatória. Então, uma alimentação anti-inflamatória pode ajudar, mas também não cura. Se a mulher sente dor e toma um analgésico e a dor passa, significa que não é endometriose? Não necessariamente. Claro, pode ser dor intestinal, pode ser alguma outro tipo de infecção na pelve, mas não necessariamente. A endometriose pode virar um câncer? Não. Em princípio, a gente sabe que é uma doença que se expande ou que acomete outros órgãos como um câncer, mas ela, em princípio, não aumenta o risco de câncer na mulher. Depois do tratamento, a endometriose nunca mais volta? Não necessariamente. Primeiro que o tratamento tem que ser bem feito por alguém que seja especializado em endometriose. E sim, principalmente nas mulheres que têm endometriose em graus mais severos, a doença pode sim retornar de uma forma avançada novamente. A laparoscopia é sempre necessária para fazer o diagnóstico? Sim e não, né? O diagnóstico ele é cirúrgico, mas nem toda mulher a gente vai levar para a cirurgia só para se fazer esse diagnóstico. Vai depender muito dos sintomas e avaliar se ela responde ao possível tratamento, né, o controle dos sintomas com a utilização de hormônios. Mulheres magras, elas são mais acometidas pela endometriose? Não, isso também é um mito. Então, eu acho que o doutor tá assim, ó, super afiado, respondeu uma atrás da outra. Muito obrigada. Obrigado, Mari, por tirar as nossas dúvidas, né? É sempre muito importante. Se você quer entender um pouco mais, vai no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura o Dr. Felipe Lanner lá e daí agenda a tua consulta e tira mais dúvidas. Caso a gente não tenha respondido todas, né? Isso aí, espero vocês lá. Até a próxima. Obrigado, Mari. Até mais. Tudo que você precisa saber sobre hiperconectividade. Nós vamos abordar esse assunto. Eu trouxe a nossa psicóloga, a Rúbia, para falar um pouquinho sobre esse tema. Bem-vinda novamente.
Obrigada. Sempre bom te receber para entender um pouco mais sobre esses universos que você traz para nós do nosso misterioso cérebro. E eu queria entender sobre esse assunto. O que você pode nos falar sobre essa hiperconectividade? Hiperconectividade é um termo que a psicologia empresta da tecnologia. E para a psicologia representa as pessoas que ficam hiperconectadas a telas, a aplicativos, enfim, tudo que a pessoa fica hiperconectada naquele mundo virtual, porém desconectada de si mesmo. Não sei porque sussurrou para mim, mas é verdade. Nós estamos vivendo um momento de muita conexão virtual e pouca conexão presencial. Eu me cobro muito em relação a isso, mas sabe uma coisa que eu comento com as pessoas? É como se o momento em que eu fico nas telas, eu desligasse o meu cérebro. Porque a minha cabeça tá sempre pensando em alguma coisa. E ali eu já tenho as minhas sensações todas supridas ali. Então eu não penso, eu só fico ali, me deliciando e mandando mais informação. Só que ao invés de eu estar relaxando, eu tô mandando mais coisa pro cérebro, né? E isso deve gerar uma bola de neve, por isso que eu tô sempre cansada. Me fala um pouco sobre esse tema. Então, a hiperconectividade é um tema super atual, porque todas as pessoas estão, como você acabou de descrever, né? Inclusive crianças, né? E as pessoas utilizam as telas para o relaxamento. Mas os aplicativos, eles foram feitos, de fato, para nos conectar, para nos viciar, para nos deixar ali hiperconectados àquilo que você está fazendo virtualmente. Esse processo em que você acha que você está relaxando, na verdade, você está mandando mais estímulo para o seu cérebro. Ele tá, por mais que os conteúdos são curtos, né, os reels são curtos, os conteúdos são mais curtinhos, você acaba absorvendo muita informação e isso faz uma estafa mental. Isso te deixa mais cansado ainda, prejudicando o sono, aumentando a ansiedade, aumentando os níveis de estresse, causando isolamento social. Porque muitas pessoas hoje preferem ficar em casa conectadas a uma tela do que conviver em sociedade, com família, com amigos, participar de uma confraternização, de um happy hour. É um perigo. É um perigo. É um grande perigo. E a gente percebe que as pessoas estão doentes, estão diferentes. E realmente essa era digital agravou tudo isso, né? Sim, agravou. Mas a gente também não pode levar só para o lado ruim. Por quê? Porque a tecnologia ela veio para nos ajudar, como uma ferramenta. A questão é como nós usamos. O que nós fazemos com a tecnologia, né? A quantidade de tempo e a qualidade do conteúdo que você usa é o que determina também muito se você vai passar por um processo de adoecimento ou não. Então, se você conseguir usar como uma ferramenta, muitas vezes de trabalho, mas ter os teus momentos de pausa em que você desconecta do virtual, mas se conecta consigo mesmo, com a sua família, né? Contempla o que está ao seu redor. Eu costumo falar muito sobre a contemplação, caminhadas contemplativas em que você não leva o celular, não usa o fone, porque você vai utilizar os seus 5 sentidos em uma caminhada contemplativa, por exemplo, né? Ou até mesmo em estar em uma reunião com a família, com os amigos, enfim, uma atividade prazerosa. Porque as telas, elas te deixam hiperconectados e você acha que você está sentindo prazer. Então você substitui os prazeres naturais pelo prazer da tela. Só que o prazer da tela, ele dá um pico de dopamina e ele cai muito rápido. Por isso que você quer mais, mais, mais. E os prazeres naturais, a dopamina ela não aumenta tão rápido. Então é mais natural, o corpo processa melhor. E você consegue viver melhor o seu dia, o seu cérebro capta melhor as informações, aquilo tudo que está acontecendo. Nossa, eu amei essa consulta. Sensacional, faz muito sentido. Muito sentido. Eu lembro que teve um período que eu tinha implantado, assim, depois das 18 eu não pego meu celular. Meu sono melhorou. A ansiedade diminuiu.
A qualidade de tudo ficou diferente e agora eu lembrei que eu preciso. Achei sensacional a caminhada contemplativa. Isso assim, ó, porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu preciso mostrar isso para ela também. Exatamente. As crianças precisam aprender com o nosso exemplo. Porque se eu, que não nasci com o celular, estou assim, é por conta do meu trabalho, a gente vai se dando desculpas, né, para aceitar os nossos erros. Imagina essas crianças que nasceram já no universo do celular. Então eu preciso que ela compreenda, que ela contemple uma caminhada sem nada, sem música, com o som do pássaro. E aqui, nós em Florianópolis, né, em todo lugar tem coisa, mas o mar, enfim, tem tanta coisa linda para contemplar. E o contato com a natureza, Mari, por si só, ele regula as nossas emoções, regula o sistema nervoso, né? Então sai daquele lugar em que você está olhando os conteúdos e o teu cérebro ele está ativo e ele não entende que aquilo não é real. Então ele emana estímulos para o seu corpo como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Então você está sentindo alegria ou raiva só em ver os conteúdos. E uma outra coisa muito importante que acontece também com a saúde das pessoas são as comparações. Porque muitas vezes nas redes sociais a gente coloca o que é bonito. Coloca só o que deu certo, né? Poucas pessoas colocam os bastidores. Mas as pessoas se comparam com aquilo que deu certo, com aquilo que é bonito e muitas vezes que nem é verdade. E acaba achando a própria vida muito ruim, acaba desanimando da própria vida. E isso gera ainda mais indisposição, mais irritabilidade, isolamento social, pensamentos negativos, ruminativos e a depressão. Uma frustração desnecessária, né? Porque quando a gente contempla a natureza, quando a gente contempla a nossa casa, quando a gente contempla a nossa saúde, o que a gente tem é completamente diferente dessa comparação que a gente vive na internet. Exatamente. E a caminhada contemplativa, estar com amigos, fazer coisas que você gosta, que realmente te dão prazer, é uma das formas de você produzir saúde para o seu corpo, né? Você ter bem-estar, você ter uma vida muito mais proveitosa, porque a gestão do tempo fica diferente também. Eu amei esse assunto, achei sensacional, de verdade. Obrigada por compartilhar, estava precisando. E se você gostou desse assunto também, quer entender um pouco mais sobre todo esse universo, sobre como a gente pode cuidar melhor do nosso cérebro, das nossas emoções, para a gente se afastar de ansiedade, de depressão, lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê você encontra a Rúbia. Entra lá e conversa com ela, que ela vai te dar dicas para você ser mais feliz e contemplar mais a sua vida, a natureza. Eu amei. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre o tratamento da obesidade com o nosso endocrinologista pediátrico, o Dr. Vinícius, e entender um pouquinho sobre essa situação que é bem recorrente no consultório do endócrino pediatra. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mari. Muito bom te receber aqui para falar sobre obesidade. Agora a gente trazer esse olhar sobre o tratamento. Quando a gente pensa num tratamento para um paciente, para uma criança que tem obesidade, o que temos aí de opções de tratamento? Bom, primeira coisa, o tratamento, a gente precisa cuidar da alimentação. Então, isso é inegociável. Por mais que a gente entre com medicação ou não, cuidar da alimentação é inegociável. Então, assim, para emagrecer, a gente precisa ter uma dieta hipocalórica. Então, ela precisa ser abaixo das calorias que a gente consome no dia, tá? A gente pode comer um sorvete durante o dia e emagrecer? Pode, mas não é isso que a gente quer. A gente quer emagrecer com saúde. Então, além de ser hipocalórica, ela tem que suprir as necessidades de proteína, de carboidrato, de gordura, de vitaminas. Então, precisa ser uma dieta balanceada. Como é que a gente faz isso? Primeiro, com comida de verdade é o melhor jeito, né? Você me perguntar, eu posso usar whey? Posso usar? Pode, mas não precisa, tá? Então, para criança não deve, menor de 8 anos não deve. 12 anos, talvez a gente pode começar a pensar no whey, mas não precisa, tá? É com dieta.
Segundo, atividade física. Então a gente precisa fazer essa criança se movimentar. Por quê? Porque ela vai gastar mais energia e vai ajudar no processo de emagrecimento. Vai emagrecer com saúde e vai emagrecer com o corpo ficando bonito também. Que na adolescência dá muito, dá muita ajuda no processo de emagrecimento, assim, ajuda muito, né? Quando o corpo começa a ficar bonito, a gente começa a ficar ativo, tudo isso ajuda. Mudança do ambiente precisa, então a família precisa vir junto. Então a gente percebe que a prevenção e o tratamento são parecidos, né? Porque a melhor prevenção que tem para obesidade, a melhor prevenção que tem para não ser um adolescente obeso é não ser uma criança obesa, né? A melhor prevenção para não ser uma criança obesa é a mãe não ter uma obesidade na gestação. Então, a mãe engordou 18, 20, 25, 30 quilos na gestação. A chance de ter um filho obeso é muito maior, né? Então, começa por aí. Agora, não deu certo o tratamento alimentar, de atividade física, de mudança de ambiente. O que a gente tem? Até 4, 5 anos atrás, a gente não tinha absolutamente nada para fazer. É difícil, assim, mas não tinha nenhum medicamento comprovadamente, né, label, que a gente estava autorizado a usar. Em 2021, foi autorizado a gente entrar com a liraglutida, que é uma canetinha de uso diário, né, que a gente começou aí com 8, 10% do IMC, que a gente poderia usar. Então, a partir de 10 anos, a gente está autorizado a usar a liraglutida. Há 2 anos e meio atrás, foi autorizado a gente entrar com a semaglutida, que é uma canetinha de uso semanal, né? Que também nos ajudou muito com esse processo. Mas assim, a medicação faz parte do processo de emagrecimento. Não adianta usar a caneta e não modificar os outros fatores, porque às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque o que a gente quer no processo de emagrecimento? É perder gordura e manter ou até aumentar a quantidade de músculo, né? Para proporção gordura-músculo diminuir, né? Ou ficar mais músculo que gordura, né? E se a gente usa a medicação, mas come de maneira errada, a gente vai perder mais músculo do que gordura. E quando a gente fala numa criança, a gente está falando num serzinho que está crescendo, está com o cérebro em formação, com o corpo em formação, né? Está crescendo de altura, os órgãos estão crescendo. Então, assim, a gente não pode deixar faltar nada para essa criança. Então, tudo precisa ser muito equilibrado para conseguir com que esse processo seja feito de uma maneira saudável. Essas canetas, elas são parecidas com o Mounjaro? Sim, é o mesmo mecanismo de ação parecido, né? Eles são inibidores de LP1, né? O nome é chique. Só que o Mounjaro também inibe uma outra enzima, que é o GIP, né? É um outro hormônio, que é o GIP. O Mounjaro, ele também está aprovado para criança, só que para crianças com diabetes mellitus tipo 2. Então, a partir de 10 anos, a gente já tem segurança para usar o Mounjaro em criança. A semaglutida, já que você falou Mounjaro, eu vou falar a marca também. É o Ozempic ou o Wegovy, tá? Que é o mesmo que os adultos usam, só que, obviamente, numa dose um pouquinho menor para criança, que a gente vai escalonando, que a gente vai subindo de maneira mais gradual. Quando a gente pensa nessas crianças e nesses adolescentes com obesidade, vamos lá para o exame de sangue. Taxas, elas são alteradas? Muitas vezes sim, tá? Mas isso não é obrigatório. Então, algumas crianças, a gente percebe que tem obesidade, né? A gente coloca no gráfico, são obesos, e os exames é aquele que eles chamavam de gordinho saudável. Mas assim, do fundo do coração, de saudável não tem nada, né? Porque a gente sabe que mais pra frente aumenta muito a chance de danos, enfim, dislipidemia, hipertensão, né? Você pega as crianças obesas, né, com um Z-score maior de 2, mais de 20, não,
quase 20% são hipertensas, né? Comparando com uma criança magra, é menos de 3%. Então, assim, aumenta muito a chance de complicação. Mas algumas vezes já tem problema para dormir, né? Pode ter problema no fígado, então aquilo que eles chamam de gordura no fígado, né? Esteatose hepática. Pode já ser hipertenso. Então, sim, pode já ter complicações. Olha como é importante esse cuidado e essa avaliação de um profissional, né? Se você se interessou, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, eu te convido aí no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procurar lá o Dr. Vinícius e marcar uma consulta com ele, porque aqui a gente leva conteúdo, a gente compartilha um pouco de conhecimento, mas nada é como uma consulta ali, onde o doutor vai avaliar o seu caso. E muito obrigada, doutor, por trazer essas informações. Até a próxima. Obrigado, Mari. Eu gosto de falar que aqui a gente dá uma bússola, né? Dá a direção para ir. Mas na consulta a gente dá o GPS. É individual, é para cada um. Excelente, adorei. Cesárea e amamentação. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto com quem é especialista no tema, com quem vive isso no dia a dia, que é a Sol, que é a nossa enfermeira obstétrica, ela é doula, ela é consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto, né? De tantos que a gente já abordou, esse é um tema que eu acho bem importante, porque as pessoas têm muito medo e ligam a amamentação com o parto normal. E faz sentido, porque é o corpo trabalhando ali, vivendo o processo, que é o processo que, vamos dizer assim, o esperado. E quando, por algum motivo, que foi o meu caso, de muitas pessoas, a gente não consegue viver esse parto normal, ou às vezes outros casos da mulher já escolher a cesárea desde o início, como que fica a amamentação? Então, Mari, assim, ó, vamos falar hoje sobre uma cesárea eletiva, por exemplo, porque quando a gente entra em trabalho de parto, é diferente, por quê? Porque o cérebro já começa a liberar a ocitocina, que é um dos hormônios que ajuda na descida do leite, ou melhor, a ocitocina é o hormônio que ajuda a descida do leite, né? Então, quando entramos em trabalho de parto, isso já é acionado. Então, é mais fácil. Eu faço uma cesárea porque eu não consegui um trabalho de parto, ou melhor, um parto normal, mas o meu corpo já entendeu que o meu bebê vai nascer, né? Quando eu vou para uma cesárea eletiva, por N motivos, né? Às vezes é um desejo materno que a gente tem que respeitar, às vezes é por alguma intercorrência na gestação e vamos para uma cesárea eletiva. Quando eu vou para uma cesárea eletiva, o meu corpo não está preparado, né? O meu cérebro, ele não se preparou ainda. Então, o que acontece? Nasce o bebê e não tem colostro muitas das vezes. Por isso a importância de quando eu estiver ali quase com 36 semanas e meia, 37, eu começar a estimular a minha mama, para o cérebro entender que eu estou me preparando para o nascimento. Isso ajuda muito, tá? Na descida do colostro. Mas quando isso não ocorre, eu tenho aí até 5 dias para o meu colostro descer e para eu poder alimentar o meu bebê. Só que para isso acontecer, é muito importante já existir ali a hora dourada, que é a primeira mamada do bebê, né? Dentro de 1 hora de vida, se a gente já coloca o bebê no peito para ele mamar, o cérebro já, opa, tá tendo uma mudança aqui. Então, isso é muito importante. Como eu já falei outras vezes, nas primeiras 24 horas o bebê é mais dorminhoquinho, mama menos, mas é importante colocar esse bebê para mamar, né? Geralmente quando ele nasce, mama, mesmo que não tenha muito colostro, mas ele fica cansadinho e ele dorme aí por umas 5 horas, 4 horas,
6 horas. E aí é importante a gente começar a acordar esse bebê, estimular esse bebê, botar ele no peito, tomar muito líquido, se preparar emocionalmente. Não dá para ficar pensando, fiz uma cesárea, não vou ter produção, fiz uma cesárea, não vou ter produção. Não, relaxa, porque quando eu fico nessa tensão, eu libero outros hormônios. O hormônio da tristeza, por exemplo, a dopamina, ela apaga a ocitocina. Então, se eu deixo a dopamina alta, a ocitocina vai lá no pé. Então, eu preciso me conscientizar que eu preciso me regular para os hormônios se regularem e para eu futuramente ter o colostro e o meu leite descer. Ah, mas o que eu vou alimentar o meu bebê todos esses dias, né? Como que eu vou fazer? Calma. Procura o seu pediatra já antes do bebê nascer, já discute esse caso com ele e aí vão chegar a um comum acordo. O pediatra vai prescrever, com certeza, um complemento. Você vai se esforçar pelo menos para fazer um complemento com a sondinha no peito. Gente, mas é sondinha no peito, isso é estímulo. Muitas pessoas acham que é sondinha dedo. Hoje, a maternidade é lógico, os funcionários estão muito na correria, então é mais fácil ensinar a sondinha dedo. Só que a sonda dedo não estimula a produção da mãe. Né? Então procure um profissional, peça ajuda, sabe? E faça tudo conforme tem que fazer que vai dar certo. Que legal, Sol. E eu gosto de falar muito sobre a prevenção. Então, se a gente se prepara antes de todas essas mudanças, a gente fica mais forte, a gente tem conhecimento. E existe a possibilidade da mãe ter uma consultoria com você durante a gestação, se preparar sobre esse assunto, estar pronta para essa fase. E além, porque muitas pessoas pensam que é só se eu tiver um parto normal, senão. Então, não é assim que funciona, né, Sol? Não é assim que funciona. Muitas mães têm parto normal, tem ali o colostro quando o bebê nasce e depois elas entram no estresse tamanho, porque o bebê não acorda para mamar, porque eu não estou conseguindo, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e acaba o quê? Diminuindo a produção e essa mãe entra em desespero. Então é muito importante ir em busca de informação antes do bebê mamar. Uma consultoria pré-parto que fala sobre tudo, na verdade, né? Sobre todo o trabalho de parto, a amamentação, os cuidados com a RN, isso é muito importante. É muito importante o casal se preparar antes do bebê nascer. E também você falou em algum momento da entrevista sobre fazer uma preparação da mama. Sim, quando a gente faz essa consultoria pré-parto, aí eu sempre indico já como fazer as massagens, como testar a sensibilidade do mamilo, como fazer a ordenha depois do nascimento. Tudo isso é importante a gestante saber já na gestação. E ali ela vai aprender a estimular, a sentir a sua sensibilidade. Já vai aprender também como botar esse bebê para mamar. Isso é muito importante, porque ela já tem uma noção o que vai fazer. Sabe? Por isso os cursos de gestantes, inclusive dia 4 de julho a gente tem o nosso curso de gestante que tem vários profissionais e os pais têm muitas aulas práticas nesse curso, é bem legal. Que bacana, Sol, eu adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Se você está vivendo esse momento, se você está pensando em engravidar ou se você está grávida, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura pela Sol. Lá você chama ela, eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida, o seu maternar, a sua amamentação. Você vai estar em ótimas mãos. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre canto. Hoje eu trouxe aqui o professor Rodrigo, e ele é professor de canto. E eu quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, porque eu acho tão importante, porque tem várias vertentes nessa questão. Tem sonhos antigos, tem crianças que precisam se desenvolver porque são tímidas, enfim. E o professor vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse tema. Bem-vindo novamente. Muito obrigado.
Fala um pouquinho para nós então sobre esse universo do canto. Suspeito para falar, mas vamos lá. O canto é a maravilha da vida, né? Eu costumo dizer que a arte de cantar, ela aproxima as pessoas de vários sonhos que elas possuem. O canto, ele aproxima em si pessoas. O canto, ele deixa as pessoas mais felizes. Quem não gosta de ouvir uma música? Quem não se sente melhor a escutar uma música? O seu dia, ele se torna melhor com uma música. Quem não fica cantarolando várias melodias ao longo do dia? Então, o canto, ele traz vivacidade para a nossa vida. E qualquer pessoa e qualquer faixa etária, como que funcionam as aulas? As aulas, eu dou aula de canto para crianças dos seus 5, 6 anos de idade até vamos embora. E vai. Vários segmentos do canto, vários estilos musicais a gente trabalha o canto em si, que são as pessoas que já têm predisposição ao canto, que já são afinadas. A gente trabalha também a situação de técnica vocal, posicionamento de voz, respiração, estilos de técnica vocal também, onde eu sou muito procurado para esses estilos um pouco diferentes. Por que que os cantores eles fazem uma voltinha assim na voz? Por que que os cantores eles tremem um pouquinho no final das frases? Então a gente trabalha isso no canto também, que é a maravilha do canto, é o abrilhantar o canto das pessoas. Lá no estúdio a gente também trabalha dessa maneira. As pessoas querendo cantar, é só ir. Que bacana, porque na verdade muitas pessoas gostam de cantar e têm uma voz bonita, Sim. só que com a técnica fica muito diferente. Com certeza, como tu falasse, muitas pessoas têm a voz muito bonita, só que não sabem posicionar a sua voz, não sabem como colocar a sua voz. Preciso se desenvolver no sentido ritmo também, porque não basta a gente ter uma voz bonita. Mas vocês podem perguntar, mas será que para cantar precisa ter só uma voz bonita? Não. Entende? A gente desenvolve outros sentidos na pessoa também, porque quando a gente fala em voz bonita, isso pode ser um pouco subjetivo. Pode amedrontar um pouco as pessoas, porque elas podem achar, nossa, eu não tenho uma voz bonita, então eu não sirvo para cantar. A gente não pode levar isso como uma máxima. Entende? A gente precisa cuidar com esse sonho das pessoas muitas vezes. Então, o que é importante? Que as pessoas possam ir para a aula de canto e entender que lá elas terão um tratamento personalizado. Então, a gente vai agir na necessidade de desenvolvimento daquela pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Ela precisa se desenvolver naquilo que ela tem uma deficiência ou potencializar aquilo que ela já tem que seja muito bom. Então, cada pessoa é uma pessoa. E eu percebo também que o canto, ele é excelente para a pessoa que é muito tímida. Então nós temos aí a pessoa que sabe cantar, que gosta e que precisa aperfeiçoar. E nós temos também a pessoa que é tímida e que através da música consegue se soltar e se comunicar. Exatamente, o canto ele estimula a criatividade assim das pessoas, entende? Porque até a gente entender por que a timidez, o que leva aquela pessoa a ser tímida, no canto a gente também trabalha sobre isso. Porque lá ela se sente em um ambiente seguro, então ela se sente confortável até para contar, para partilhar o porquê daquela timidez. Muitas vezes é um trauma que ela possa ter e carrega aquilo durante toda a sua vida, e ali no canto ela se despoja, porque é algo que faz muito bem para ela e ela se redescobre através do canto. Então o canto ele auxilia muitas pessoas, como tu falasse, que são tímidas. As pessoas que têm muita energia também, o canto faz com que as pessoas possam potencializar mais a sua energia, mas equilibrar também essa energia, entende? Então ele une todas as pessoas, ele não é algo que é limitante. E outro caso que eu acho legal é das pessoas que têm esse sonho desde a infância e que por muitas vezes deixaram de lado para viver outros sonhos, a maternidade, a paternidade, o trabalho, a faculdade, mas lá no fundo ainda tem aquela vontade de viver isso, né? E eu acho isso interessante porque enquanto a gente está vivo, nunca é tarde da gente ir atrás dos nossos sonhos, né? Com certeza, é uma chama, uma fagulha que ficou lá no fundo, sabe? E quando elas se predispõem a ir ao encontro desse desejo de cantar que acompanham elas durante toda a sua vida, aquela fagulha ela vira uma chama muito grande.
e a gente percebe que o brilho no olhar da pessoa volta. Ela se vê em uma gravação cantando, ela se vê em uma apresentação cantando, vê as pessoas dando um feedback positivo daquele sonho que voltou na vida delas e as pessoas estão a gostar daquilo ali. É muito bonito de se ver. Verdade. Então, eu penso que o teu trabalho é um trabalho que faz com que diversas pessoas consigam realizar sonhos, trabalhar situações dentro delas, e para mim é muito bacana poder levar esse tipo de conteúdo, porque eu sei o quanto as pessoas vão se beneficiar através do canto. Com certeza. E assim, Mari, eu tenho alunos de diversos segmentos de trabalho, assim, sabe? Então, eu tenho um médico, eu tenho um vendedor, eu tenho crianças, eu tenho idosos. Então, não existe idade, não existe tempo, o que existe é o desejo. Se você tem o desejo, vá ao encontro dele, sabe? Dê esse passo. Não vai ser um passo longo para você. A gente está ali para ajudar. Justamente, a gente precisa ser um facilitador nesse sonho que muitas vezes você tem, que ficou adormecido lá, e que ele está querendo desabrochar mais uma vez. Então você tem muitas vezes uma criança em casa que fica sempre cantando. Leva ela para a aula de canto, porque tem algo ali nela que está chamando a atenção de todos. Então vamos trabalhar nisso. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigado e até mais a uma próxima. vez. Muito obrigado. Até a próxima. Doenças autoimunes e uma abordagem integrativa. Claro que quem vai trazer essas informações para nós é a nossa médica integrativa, a doutora Ana Carla. Bem-vinda novamente. Olá, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre saúde. Quando a gente pensa em doença autoimune, a gente tem um leque aí de doenças? Sim, são mais de 100 doenças. E nesse contexto, é muito importante a gente entender que hoje, praticamente quase 10% da população mundial tem uma doença autoimune. E nesse contexto, 80% quase dos pacientes que desenvolvem doença autoimune são mulheres. Então, nós precisamos compreender essa fragilidade, né? E os números estão aí para mostrar que nós, mulheres, estamos mais susceptíveis a desenvolver doenças autoimunes. Eu faço parte dessa estatística, né? E hoje busco acompanhar e trazer uma abordagem que tira o diagnóstico de doenças autoimunes como uma sentença e faça você utilizar o seu corpo de forma consciente como seu maior feedback. Nós apresentamos alterações hormonais, alterações imunológicas. Hoje em dia, toda a epigenética, né, o nosso estilo de vida interfere muito no nosso corpo. E uma coisa vai refletindo na outra. Então, como mulher e portadora de uma doença autoimune, que é o lúpus, eu acompanho mulheres nesse processo para trazer cada vez mais consciência e compreender cada vez mais como o corpo reage ao todo. Então, a doença autoimune hoje, eu vejo ela como um feedback. Então, se eu me sinto bem, isso reflete no meu corpo. Se eu me alimento bem ou não, isso reflete no meu corpo. Tudo vai refletindo no meu corpo, certo? E nesse processo é de extrema importância entender que esse diagnóstico não é uma sentença, e sim uma forma de se amar mais, de se prevenir, de se cuidar, de evoluir em consciência e autoconhecimento, certo? Hoje é esse o planejamento que eu tracei junto com os pacientes que eu acompanho para que a gente consiga mais resultado e uma vida com mais propósito, certo? Nesse contexto, a gente precisa avaliar algumas questões. Uma delas é que esses pacientes apresentam uma alteração, principalmente devido a um processo inflamatório crônico e um estresse crônico. Então, alteração no eixo do cortisol, alteração na função intestinal. Então, são eixos do corpo que a gente precisa estar sempre de olho e compreendendo os fatores, né, as nossas escolhas, como isso reflete no nosso corpo e direcionando também com suplementos que ajudam nesse contexto.
E quando a gente vai ainda mais profundo, digamos assim, de uma forma muito mais individualizada nesse contexto das doenças autoimunes, quando a gente utiliza, por exemplo, o exame de metabolômica para entender quais são as alterações reais desse metabolismo e as necessidades reais desse metabolismo, a gente compreende que cada pessoa tem alterações diferentes. Então, por mais que tenha uma linha, né, um protocolo de primeira linha, digamos assim, todas essas medicações vai ser usado para lúpus. Todas essas medicações vai ser usado para artrite reumatoide. Se a gente não associa a individualidade do paciente, ele acaba sofrendo muito. E as doenças autoimunes, elas trazem muitas comorbidades, tá? Desde lesões articulares, perda de movimento das mãos, tá? Alterações intestinais que pode desenvolver tumorações, câncer, alterações na produção das células que pode desenvolver leucemia. Então, são contextos que a gente precisa, desde o primeiro momento, desenvolver um olhar mais profundo para esse metabolismo e compreender a real necessidade desse paciente. Tanto a questão genética quanto a questão metabólica. Tá? É de extrema importância ter esse acompanhamento individualizado. E entenda, tá? Às vezes, sim, é necessário medicação. É necessário tomar um remédio, iniciar os protocolos, né, de primeira linha. Mas se a gente não compreende a individualidade dessa mulher, a necessidade desse metabolismo, vai ter muito mais comorbidade e muito mais sintomas. É muito mais difícil depois de controlar, tá? E reverter, entrar em remissão. Tá? Então, o cuidado mais profundo, um olhar mais integrativo que essa mulher precisa é de extrema importância. É interessante a gente falar justamente sobre essa questão de tudo que a gente faz em relação às nossas escolhas na alimentação, se eu tenho uma vida mais sedentária, se eu tenho uma vida em movimento, quanto o estresse está presente no meu dia. Todas essas escolhas e tudo isso vai nos levar para um caminho. Exatamente. Então, às vezes, tu vai analisar ali uma pessoa que tem uma doença autoimune e fazer um retrocesso, a gente vai ter a resposta, né? Exatamente. A gente precisa entender que toda patologia, ela tem um contexto psíquico por trás. Então, não é do nada, gente, tá? É assim, eu acordei com uma artrite reumatoide. Acordei e tô com lúpus, diagnóstico de lúpus. Acordei e tô com doença de Crohn. Não, tá? Isso é um contexto que muitas vezes vem desde a infância, tá? Com traumas, com dificuldades, com dores, contexto social, contexto familiar, que está por trás dessa, digamos assim, o ápice foi vir para o corpo, entende? É uma forma de você parar e reorganizar a sua vida. Então, é o seu corpo falando, olha para mim, eu preciso que você olhe para você, para a sua vida, tá? E quando esse paciente olha... Isso. E faz o que tem que ser feito, a resposta vem também. Exatamente. Né? Nenhuma mudança é fácil, tá? Sozinha, piorou. Aí que a gente não consegue mesmo. Então, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, de um acompanhamento. Tá? Então, hoje, durante o meu processo de acompanhamento com cada paciente, nós traçamos um caminho, um planejamento terapêutico individualizado para que cada vez que a gente vai evoluindo, vai subindo um degrau, a gente vai alcançando os resultados. E o principal, né? Manter os resultados. Por quê? Porque o nosso corpo sempre vai querer voltar para o padrão anterior, tá? Isso é muito comum. Mas, vamos lá, quanto mais você persiste, mais você compreende o seu contexto, mais você compreende a sua autoimune, tá? Eu já chamo ela de minha, porque tá aqui. O ideal é o quê? Entrar em remissão. Mas eu sei que ela atua como feedback. E a vida, ela é cheia de altos e baixos, tá? Então, tudo vai refletir no corpo, mas quanto mais consciência, mais conhecimento, né? E nesse contexto de compreensão do todo, né? Do que reflete na sua vida, parte genética, parte metabólica, contexto social, contexto familiar, rotina, tudo isso tem que estar integrado. Tá? Então, hoje eu trabalho de uma forma que integra tudo isso e juntos, eu e o paciente, a gente vai construindo um raciocínio, um planejamento. E assim a gente vai evoluindo e vendo os resultados. Sensacional. Obrigada por compartilhar um pouco
de informação conosco e até a próxima. Até mais, é sempre bom estar aqui com você, né, e trazendo muito conteúdo de qualidade. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas sou estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor.
A Primer Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Primer Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.